Olá, meus irmãos, graça e paz. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia, trazendo resumo das nossas lições da nossa escola bíblica dominical. A maior escola teológica do mundo é a escola bíblica. Vamos estudar hoje a 13ª lição da revista de Job, estudando a vida de Davi, a história de Davi, rei, poeta, pastor, e hoje vamos concluir aqui essa lição, trazendo o estudo, o resumo dessa 13ª lição, trazendo um panorama, fechando, fazendo um resumo, trazendo um resumo sobre todos os processos que Davi passou até a sua velhice. Davi, quando ele morre, ele tem ali aproximadamente 70 anos, 40 anos ele passou reinando sobre a nação de Israel. Ele começa a reinar com 30 anos. O título da 13ª lição, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Texto principal, Atos capítulo 13, versículo 22. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Resumo: ao conhecermos a vida de Davi, podemos entender o que fez dele um personagem tão destacado, a presença de Deus em sua vida. O que fez Davi ser reconhecido como o maior rei da história de Israel, o homem que Deus diz, segundo o meu coração, foi justamente isso. A presença de Deus na vida do rei Davi era insubstituível. Então, nesta última lição, vamos trazer este resumo. Davi errou na sua jornada? Sim. Várias vezes Davi errou, e erros muito graves, mas ele se arrependeu. Obviamente que as consequências ele precisou lidar com o preço do pecado. Deus perdoa, mas as consequências ficam. Aquilo que semeia se colhe. Davi colheu um preço muito amargo, um fruto muito amargo do seu pecado, mas ele se arrependeu e alcançou o favor, a misericórdia de Deus. Então, Davi se destacou também pela sua virtude, pelo seu profundo desejo de ter esta comunhão com Deus e a prática de estar no centro da vontade de Deus. A presença de Deus na vida do rei, desde muito cedo, Davi tinha este relacionamento com Deus. E apesar das falhas, ele orou, ele se humilhou. Salmo 51, quando ele diz, suplicando ao Senhor, que Deus não retire dele o Espírito Santo. Então temos muito a aprender com a vida deste homem que, apesar das suas falhas, e quem é que não falha? Qual humano que não falha? Mas o arrependimento sincero de Davi levou a ser restaurado sua vida, sua comunhão com Deus. O nosso texto bíblico está em 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora
O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E quando este foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Palavras de Deus escritas pelos homens de Deus. Deus dando testemunho de Davi. Olha que coisa linda. Deus dando testemunho, dizendo: achei um homem segundo o meu coração. Isso é extraordinário, né? O primeiro tópico da nossa lição, a história inspiradora de um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente começa a estudar a história de Davi, ela é impressionante, né? Os altos e baixos deste belemita e como ele foi usado por Deus, como ele foi um líder humilde que organizou, que uniu as 12 tribos de Israel, que trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, que propôs no seu coração construir um templo para colocar a Arca do Senhor. Haja vista que até então a Arca do Senhor ficava em um tabernáculo, em uma tenda, né? Então Davi começa bem. Quando Samuel vai até Belém para ungir um rei a mando do Senhor, Davi, ele não estava em destaque. Ele não fazia parte do exército de Saul, do exército de Israel, como seus 3 irmãos mais velhos. Davi estava lá no campo, protegendo, cuidando, observando as ovelhas do seu pai. Então, Davi, na sua história, na sua vida, no seu reinado, sua vida pessoal, Davi teve tropeços também, né? Mas diante dos seus princípios e do seu relacionamento com Deus, ele continuou sendo um exemplo admirável de dedicação e compromisso e comprometimento com o Senhor. Em 1 Reis, capítulo 15, versículo 5, diz que ele falhou. Um dos seus principais erros que a Bíblia destaca foi justamente o episódio do caso que ele adultera com Batseba, assassina Urias. Também no caso que ele manda que Joabe, o capitão do seu exército, conte, enumere a quantidade de homens de guerra do exército de Israel. Então, 2 situações que Davi fugiu à regra. Mas ele se humilha, se arrepende, pede misericórdia a Deus, e Deus diz um homem segundo o seu coração. Por quê? Porque Deus conhece o coração do homem. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, 10, está lá, dizendo que o coração do homem é enganoso, mas Deus, ele sonda, ele conhece, ele esquadrinha, ele esmiuça o coração, para dar a cada um segundo aquilo que ele plantou, aquilo que ele semeou. Então, Deus conhecia a sinceridade do coração de Davi, diferentemente do que acontecia com Saul. Então, Davi era um homem humilde, corajoso e, acima de tudo, o principal, um homem que temia ao Senhor. O Senhor era com ele. Ponto. Esse é o ponto principal. Deus era com Davi. Então, com essas características, Davi vence gigantes,
sempre humilde. Davi, um maestro, um músico excelente, quando ele tocava a sua harpa, o espírito imundo que estava no rei Saul saía. Através da melodia do dedilhar da harpa que Davi tocava, o espírito imundo saía da vida de Saul. Então, contrariando o senso comum que o próprio profeta Samuel, o próprio Jessé não dava nada por Davi, mas Deus olha para aquele que ninguém vê, que ninguém dá nada, aquele que está escondido, fazendo as tarefas mais simples na casa de Deus ou não. Aquele tímido que aos olhos humanos do homem não vai servir, não tem os requisitos que esta sociedade apregoa que é necessária, não tem uma boa influência, mas são esses que Deus conta. Deus olha a sinceridade do coração. Os planos de Deus ninguém frustra. Ninguém frustra. Se você está na direção de Deus, estreite mais seu relacionamento com Ele. Ainda que a tua liderança não te veja, Deus te vê. E os planos de Deus ninguém frustra. Lembremos novamente de Judas Iscariotes, até a pior das traições que o Filho de Deus sofreu, contribuiu para que o plano de Deus se concretizasse. Então, nada nem ninguém frustra, atrapalha os planos de Deus. Continue firme, continue convicto, continue estreitando o seu relacionamento com Deus, ainda que ninguém veja. Aquilo que Deus te prometeu, Ele cumpre. Permanece na brecha, permaneça na posição. Então, a tal postura de Davi, ele manteve em toda a sua vida, né? Tanto como pastor de ovelhas, quando ele foi ungido rei, ele não passou a reinar imediatamente. Passaram-se aproximadamente uns 15 anos. Davi entrou no exército de Israel, de Saul, guerreava as batalhas de Saul, protegia Saul. Olha que ele foi ungido rei no lugar de Saul. Mas o que é que ele fala em algumas oportunidades que ele teve quando Saul se volta contra ele, tentando tirar a sua vida de todas as formas, e ele tem a oportunidade de matar Saul, ele diz: longe de mim tocar em ungido do Senhor. Humildade, esperando que Deus, no tempo certo, tomará as providências. Então, tal postura manteve em toda a sua vida como soldado a serviço de Saul, preparando-se para um dia subir ao trono de Israel. Cada processo, cada etapa de Davi, ele estava sendo preparado, ele estava sendo forjado. Esse tempo entre que ele foi ungido rei, ainda muito jovem, e aos 30 anos, quando ele começa a reinar, foi um tempo longo, mas necessário, para que quando Davi subisse ao trono, ele estivesse preparo, ele estivesse estrutura. Então, o preparo em deserto, os momentos de dificuldade, nos fortalece, nos prepara, nos capacita estruturalmente, psicologicamente, espiritualmente, mentalmente, para lidar com as vicissitudes, com os problemas que a vida nos impõe. Entende? Então, como rei, Davi restaurou
as leis negligenciadas, iniciando um tempo de edificação espiritual. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Saul nunca se preocupou com isso. Uma das principais preocupações de Davi foi que a Arca da Aliança, que simbolizava ali a presença de Deus, estivesse próximo dele, estivesse na cidade onde ele habitava. Então, Davi, ele tinha este cuidado, essa preocupação. Deus tem que estar comigo, porque se Deus não estiver comigo, não funciona. E cada passo que Davi dava, irmãos, cada passo que Davi dava, jovem, Davi consultava ao Senhor. É de tua vontade isso? Eu posso ir? Eu vou esperar? Davi consultava ao Senhor e fazia aquilo que Deus orientava. Entende? Aí a gente pergunta, por que um homem segundo o coração de Deus, se ele errou tanto? E um dos pecados mais graves? Confiança em Deus. Confiar em Deus não nos isenta de pecar. A falha de Davi foi grave. A Bíblia, ela não encobre os erros desses homens, mostrando que Paulo vai falar, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Entende? Então, nada na Bíblia está por acaso. Tem um propósito pedagógico. Deus está nos ensinando algo. Então, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi errou. E a Bíblia relata o que Davi precisou passar a partir daquele momento. As consequências ficam. Mas um coração sincero, quebrantado, ele vai falar isso no Salmo 51. Deus restaura. Entende? Então, Davi unificou as 12 tribos de Israel. O reino de Israel conquistou nações inimigas, fortaleceu o exército hebreu. Um rei que está na galeria dos maiores estadistas da história. A história de Davi é conhecida no mundo inteiro. Todos conhecem. Uns mais, outros menos. Mas já ouviu falar deste jovem que enfrentou um gigante, quando esse gigante confrontou o exército do Deus que ele servia. E que reinou, que unificou, que não perdeu uma guerra. E que deste rei veio a linhagem do Messias. Entende? Então, um rei que não está na galeria, que está na galeria dos estadistas, dos maiores estadistas da história da humanidade, né? Então, Davi, um dos seus nomes mais citados na Bíblia, né? Não falta histórias inspiradoras fazendo referência a este filho de Jessé, que ninguém dava nada. Ninguém dá nada por você. Continue firme, continue convicto, continue com seu relacionamento com Deus. São aqueles que estão atrás das malhadas, aqueles que não estão nos holofotes, que Deus usa poderosamente. Poderosamente, né? Então, um dos episódios mais tristes, que a gente não pode deixar de citar, da vida de Davi, está lá em 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12, foi o episódio do adultério. Ele adulterou com Batseba e ainda tramou, arquitetou o assassinato, a morte do esposo dessa mulher. Uma mancha no reinado de Davi, né? Então, da visita ao terraço do palácio, no momento em que o exército estava em guerra, que era para ele estar com o exército no campo de batalha,
passando pelo próprio ato do adultério, né, e o assassinato do esposo desta mulher, as várias mentiras que ele precisou falar para encobrir o seu erro, o seu pecado, ao confronto do profeta Natã. Deus manda o profeta Natã ir até Davi, expor o erro do rei, que até então o rei estava calado. Ele fez tudo por baixo do pano, mas Deus vê todas as coisas. Entende? Então, mais cedo ou mais tarde, o Senhor chama para a prestação de contas e o preço que Davi precisou pagar foi altíssimo, mas ele se arrependeu, né? Então, Deus perdoa quando o arrependimento é sincero. Então, as suas conturbadas histórias servem de alerta para nós, serve de alerta para nós, né? Ele que está de pé, cuidado, não brinca com o perigo, mas ele se arrependeu e Deus o restaurou, né? Outro erro grave de Davi foi quando ele mandou que o capitão do seu exército, Joabe, enumerasse o número, a quantidade de homens de guerras. O exército de Israel não perdia uma batalha no tempo de Davi, nenhuma. Alargou os termos de Israel, reconquistou aquelas terras que no período dos juízes os inimigos tomaram de volta. No período do reinado de Davi, os termos de Israel ampliaram, porque Davi não perdia uma batalha, nem um exército. Então, aqueles territórios que faziam parte do reino de Israel, Davi tomou de volta e subjugou aqueles povos ao redor. Ninguém batia de frente com o exército de Israel. Só que a vitória de Israel não vinha por causa do número, da quantidade de homens de guerra. Era Deus que ia na frente. Então, quando Davi, 1 Crônicas, capítulo 21, vai pontuar que foi uma cilada de Satanás. Deus permitiu. Então, Davi envaideceu o seu coração, encheu o seu coração de soberba, enumerou a quantidade do exército, e isso foi um grave erro também. Mesmo com os alertas de que ele não deveria fazer aquilo, né? Enumerar a quantidade de homens de guerra, Davi insistiu, demonstrando uma exaltação de si mesmo diante de todo o reino e nações vizinhas. Então, o problema não foi ele contar, não foi o censo em si, mas o que motivou Davi a enumerar, a contar. O que é que estava no coração de Davi? Então, o que é que Deus diz? Deus envia o profeta Gade até Davi e decreta ali 3 situações que ele precisava escolher uma, ou seja, prestar contas. Ele precisava escolher uma, porque ele não escaparia. Ou 3 anos de fome, ele teria que escolher uma. Ou 3 anos de fome, abatendo sobre Israel, uma fome severa, por 3 meses que ele fosse consumido diante dos adversários, a espada do inimigo sobre ele, sobre o exército, sobre a nação, ou 3 dias
a espada do Senhor, ou seja, a peste vindo sobre a nação. 3 anos de fome, Davi teria que escolher uma. Ou 3 meses caindo na mão dos inimigos, ou 3 dias na mão do Senhor. Escolhe uma, vou levar de volta a resposta, aquele que me enviou. Foi isso que falou o profeta Gade. Quando Davi reconheceu o seu erro, ele lembrou das misericórdias de Deus. Ele preferiu 3 dias das mãos de Deus. E ainda que o mal vinha, estava determinado, ele sabia que Deus era misericordioso. E o resultado dessa atitude inconsequente de Davi, de enumerar o exército, de engrandecer, de envaidecer, achando que as vitórias vinham do seu exército, da sua liderança. A praga, a peste que Deus enviou, 70.000 pessoas morreram. Davi precisou correr, se humilhar, confessar seu pecado, para que a praga cessasse. O anjo de Deus estava com a espada desembainhada para destruir Jerusalém. Então Davi se apressa, oferece um sacrifício, se arrepende, se humilha e pede perdão e pede misericórdia pelo seu ato equivocado, errado. E Deus, mais uma vez, teve misericórdia de Davi e do seu povo. Mas Davi deixa para a gente um legado, né? Os feitos e o legado de Davi transcendem as páginas da Bíblia e nos alcança na nossa contemporaneidade. Mesmo com todos os seus erros citados, e os erros nos servem como um aprendizado, o exemplo de fidelidade, ele foi fiel a Deus, ele foi humilde, de liderança, de serviço, de integridade, assim, né? Nos inspiram e nos convidam a viver de forma mais comprometida com a direção de Deus. Um homem que tinha em Deus a sua fonte de segurança, a sua força, a sua esperança, a sua alegria estava em Deus. Quando ele chega, quando a Arca da Aliança chega em Jerusalém, Davi não se importou do que se ele era rei ou não estava nem aí, ele queria se alegrar. Então ele dançou, ele cantou, ele salmodiou juntamente com o povo. Que a presença de Deus traz isso. Davi era rei, mas não se achou superior a ninguém. No meio do povo, dos súditos, está Davi lá comemorando, dançando, se alegrando, salmodiando ao Senhor, porque a Arca da Aliança, a presença de Deus, estava em Jerusalém, estava na sua vida. Um episódio que marca um momento triste na vida da filha de Saul, a primeira esposa de Davi. Quando ela vê Davi dançando no meio do povo, Davi salmodiando, ela maldiz de Davi. Diz que Davi não estava se portando como um rei, se misturando com o povo. Mical, né? A filha de Saul, esposa de Davi. Por causa dessa atitude triste e lamentável de Mical, foi estéril, seca. Então Davi era um homem do povo, simples, humilde. Um homem segundo o coração de Deus. Segundo o tópico da lição, o que é ser um homem segundo o coração de Deus? O que é ser um homem segundo o coração de Deus, né? Então, a vida de Davi nos ensina muito acerca de como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Ele era um homem comprometido com Deus e que buscava incessantemente cumprir os desígnios divinos para a sua vida. Ponto. Está respondido.
que é ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Um homem, uma mulher que é comprometido, comprometida com Deus e que busca incessantemente cumprir e estar no centro da vontade de Deus. Ponto. Deus é em primeiro lugar na minha vida, na tua vida. Este é um homem, esta é uma mulher segundo o coração de Deus. Então, obedecia à vontade de Deus, dependia do poder do Espírito de Deus e da graça divina. Davi estava plenamente satisfeito e grato ao Senhor, confiava e descansava na soberania divina. Se permitia ser corrigido por Deus, né? Buscando sempre a correção das suas falhas. Deus corrige aquela que ele ama. E Davi precisou ser corrigido. E Davi aceitou a correção do Senhor, né? Tinha um coração sincero e contrito, arrependido, né? Se arrependendo profundamente de seus pecados, buscando o perdão e a restauração nas mãos de Deus. Davi tinha um coração contrito. Salmo 51. Teve ao longo da sua vida vários tropeços, falhas, né? Muitas graves, mas suas falhas não mudaram o seu relacionamento com Deus, a sua sinceridade de coração. E diferentemente de Saul, Davi se arrependeu, se humilhou. Saul não agiu assim, né? Então buscava ser sincero e justo, arrependia de suas falhas, se humilhava e buscava o perdão e a restauração. Saul também foi um homem que Deus escolheu. Quando Saul foi ungido, o Espírito de Deus habitou em Saul. O problema foi os sucessivos erros de Saul sem arrependimento. Existe uma diferença entre atrição e contrição. Contrição é um coração quebrantado, contrito, arrependido. A atrição é apenas uma aparência, uma emoção, mas não há arrependimento sincero. Então, Saul também cometeu erros, pecou, porém seu coração era soberbo, duro e não tinha a sinceridade necessária para o arrependimento. Um dos erros graves de Saul foi sacrificar. Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Benjamim, ele não era levita, ele não era sacerdote, o sacrifício que faziam os sacerdotes. Então Deus, através de Samuel, mandou que Saul esperasse. 7 dias, Samuel iria e ofereceria os sacrifícios. Samuel atrasou aproximadamente 7 dias. Aí Saul se desesperou. Veio a pressão do exército, veio a pressão do povo. Saul se desesperou. Não aguardou. Deus estava testando Saul. Saul se precipitou, foi lá, ofereceu o sacrifício, ofereceu o holocausto. Não era ele para fazer isso, era o sacerdote. Deus não aceitou o sacrifício. Deus manda que eles terminassem os amalequitas, tudo. Saul deixa gado, deixa ovelha, deixa o próprio rei dos amalequitas vivo. Desobediência, irmão. E além da desobediência, um coração soberbo. Não se arrependeu. Então, a atitude de Saul foi tão grave que o Espírito de Deus saiu dele. Saiu dele. E quando o Espírito de Deus sai, o mundo passa a habitar nele. Vai habitar em Saul. Então, olha a diferença entre um e o outro. O pecado de Davi foi grave? Sim, gravíssimo. Mas a diferença está no arrependimento. Apesar do seu erro, Davi era um homem comprometido com Deus e buscava incessantemente cumprir a vontade de Deus. Salmo 51.
Ele ora pedindo perdão, pedindo misericórdia. Versos 10, 11 e 12, olha o que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da minha alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. E olha o que ele diz mais, verso 16. Pois se deseja sacrifícios, eu os daria. Mas tu não te deleitas em sacrifícios, em outra palavra, Davi está dizendo. Não adianta sacrifício sem arrependimento. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não o desprezará o Senhor. Se Deus se deleitasse em sacrifício, Davi daria todos possíveis. Mas ele diz: sacrifícios para Deus é um espírito quebrantado. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, para oferecermos nossas vidas em sacrifício vivo ao Senhor. Corpo, alma e espírito, completude, teleios. Sacrifício para Deus é arrependimento, é um coração humilde, quebrantado. E isso Deus via em Davi. Então essa postura fez com que o Senhor rejeitasse o reinado de Saul, a soberba, o orgulho, né? E buscasse um novo rei para Israel, um homem segundo o seu coração, né? Por ocasião do pecado de adultério e do assassinato, Davi reconhece o seu erro e se derrama diante do Senhor. Está aqui o Salmo 51. Após ele ser confrontado pelo profeta Natã, o filho dele com Batseba, né, do ato ali do adultério, a criança morre. E Davi cai na real. Cai na real. Foi muito grave o que ele fez. As consequências foram desastrosas na vida dele, na família dele. Os últimos 25 anos de Davi foram complicados. Mas Davi se arrependeu e teve a sua restauração, restaurada a sua comunhão com Deus, né? Em uma oração quebrantada, pura e sincera, Salmo 51. Ele confessa seu pecado e se arrepende, né? E já com o censo, né, quando ele numera o povo, né, uma atitude que visava exaltar o próprio poderio do exército, Davi foi contra a orientação divina também, né? Se deixou manipular pelo inimigo, com a intenção de demonstrar todo o tamanho do seu exército. Davi acabou por desprezar a fidelidade de Deus, né? Assim que percebeu seu erro, também se humilhou, se quebrantou, pediu perdão e Deus perdoou. A gente vê as misericórdias do Senhor. E finalizando, um desafio para cada um de nós, né? O exemplo de Davi, a gente precisa colher os bons exemplos e ficar alerta. Porque se está registrado estes erros de Davi, é para nos deixar como exemplo, né? Então, buscar a presença de Deus constantemente na nossa vida. A presença de Deus, ela é indispensável. Fazer a vontade de Deus em todo o tempo, mesmo que não tenhamos uma visão, um entendimento completo da sua vontade. Deus sabe o que é melhor para você. Então, buscar Deus nos leva a uma atitude, né, uma amplitude de vida, de obra, de prioridades, de sentidos, irmãos, né? Todas as áreas da nossa vida têm que estar submissa à vontade de Deus, devem refletir essa verdade. A forma de nos portar, né? De nos relacionar, de agir, de aprender, de ensinar, enfim, nossa forma de ver o mundo, né? A nossa cosmovisão de mundo é pautada na palavra de Deus, né? Fazer as coisas mais complexas e as mais simples também, as palavras que saem da nossa boca, todas essas possibilidades devem refletir a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus,
o nosso testemunho de povo de Deus. Tudo que nós fazemos deve glorificar a Deus. Um momento de ociosidade trouxe, e falta de vigilância, provocou um estrago terrível na vida de Davi e na própria família, também consequências dos seus erros, né? Servir ao Senhor. Nós estamos aqui para servir. Deus não deseja que sejamos apenas crentes, mas sim que sejamos servos. E Davi era um servo, irmão. Davi se dedicou a sua vida a servir. Desde a sua juventude, ele estava lá na malhada, servindo a sua família, cuidando das ovelhas do seu pai, né? Servindo como rei, servindo a sua nação. Serviu a Deus que o chamou para uma grande missão. Deus viu Davi servindo. Davi não era um desocupado. Davi não estava por ser o menor da casa, o filho mais novo, não estava lá de pernas cruzadas, esperando as coisas virem até ele, não. Davi estava trabalhando, lidando com feras para proteger aqueles que estavam sob o seu cuidado, aquelas ovelhas, entende? No reino de Deus também é assim, servir uma atitude mais elevada, né, do que ser servido. Em João, capítulo 13, o evangelho escrito por João, está Jesus e os 12 discípulos reunidos no cenáculo. Está lá a bacia com água para lavar os pés, e esse serviço era feito pelo servo mais simples, mais humilde da casa. Quando uma visita chegava, o servo lavava os pés da visita. Está Jesus e os 12 apóstolos, está lá a bacia, está a toalha, e nenhum dos apóstolos se prontifica a assumir essa atitude de servir, lavar os pés uns dos outros. E Jesus olhando, olha o modelo, o exemplo que Jesus nos dá. Deus, irmãos, é Deus. Olha que atitude extraordinária Jesus nos ensina. Jesus, o próprio Deus, pega a toalha e lava os pés de cada um dos apóstolos. Serviço. Modelo. Isto é modelo. Isto é exemplo a ser imitado. Os discípulos ficaram, vou lavar os pés um do outro? Vamos conjecturar. Porque ninguém se prontificou. Aí o Filho de Deus, em um gesto de humildade, de amor, vai lá e lava os pés de cada um deles. E os enxuga com a toalha. Então, servir. Quanto mais se cresce, vamos dizer assim, na hierarquia ministerial, mais se serve. Mais se serve. As coisas hoje estão invertidas. As pessoas estão endeusando e estes próprios se endeusam. Não querem servir. Querem os aplausos. Não querem servir. Mas Jesus nos ensinou diferente, né? Jesus nos ensinou diferente. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E serviu tanto, mas tanto, que entregou a sua vida para me resgatar, para te resgatar. Então Davi errou quando fez o censo, se arrependeu, Deus perdoou. Davi errou gravemente quando comete um adultério, comete um assassinato, fica em silêncio, mas Deus chama para prestar conta. Chega um momento que Deus diz, olha, vem cá, vamos conversar.
Lembra daquilo? Você ficou em silêncio. Eu esperei você vir a mim confessar, para a gente conversar. Você se humilhar, se arrepender, e eu te perdoar e te restaurar. Mas você ficou em silêncio. Vamos botar as contas em dias? Que Deus não encontre essa falha na nossa vida, irmãos. Vamos confessar, vamos nos arrepender e vamos mudar de atitude. Que Deus tem restauração, assim como teve para Davi. Deus tem restauração para mim, tem restauração para você. Mas o primeiro passo, eu e você precisamos dar, que é nos humilhar, nos arrepender, confessar e deixar. E a restauração, ela vem porque Deus quer nos salvar. Que Deus em Cristo te abençoe.